Vamos de novo. Era uma vez um príncipe mimado e egoísta que vivia em um castelo na floresta. Certa noite, na floresta. Certa noite, uma velha pedinte ofereceu a ele uma rosa em troca de abrigo. Uhum. Sentindo repúdio pela aparência da mulher, o príncipe foi muito grosseiro e a mandou ir embora. De repente, a velha tomou a forma de uma feiticeira. Uma feiticeira? Ela transformou o príncipe em uma fera. Uma fera? Uma fera? Uhum. E enfeitiçou todo o castelo. Todo o castelo? Uhum. Para quebrar o feitiço, o príncipe teria de aprender a amar e ser amado. Amado? Uhum. De volta antes que a última pétala da rosa caísse. Caísse? Uhum. Caso contrário, ele permaneceria uma fera para sempre. Essa também você não falou? Falei sim. Essa? Agora essa daqui. Não muito longe dali, numa pequena aldeia, vivia uma jovem chamada Bela. Ela sonhava com uma vida bela. Ela sonhava com uma vida repleta de aventuras. Sonhava com uma vida repleta de aventuras. Aham. Como as que lia em seus livros favoritos. Seus livros? Uhum. Bela chamava a atenção por sua beleza e sempre despertou a admiração de Gastão. Uhum. O homem mais bonito e vaidoso da aldeia. Uhum. Gastão acreditava que Bela devia se achar uma mulher de muita sorte por poder se casar com ele. Uhum. Bela, no entanto, o achava rude. Tem uma xuxinha aqui. Tem. E Bela, no entanto, o achava rude e mal educado. Além disso, ele não entendia a paixão dela pelos livros. Certo dia, ao voltar para casa, Bela encontrou Uhum. Bela encontrou seu pai Maurice. Uhum. Você lembra dele? Lembro. Cercado de peças. Olha a cara dele. Cercado de peças da sua mais. É engraçado, né? Muito comédia. Muito engraçado. Muito engraçado. Uhum. Cercado de peças da sua mais nova invenção. Nunca vou conseguir fazer essa engenhoca funcionar direito, reclamou Maurice. Claro que vai, disse Bela. E você vai ganhar o primeiro prêmio na feira de invenções amanhã. Daí fica quietinho. Com o apoio da filha, Maurice conseguiu fazer funcionar o seu cortador de madeira automático. Ele colocou a máquina em uma carroça e preparou Philip, seu cavalo, e partiu para a feira. Bela sabia que os aldeões achavam Maurice meio esquisito, mas ele era pai e ela sempre acreditou nele. E o Maurice disse, né? Uhum. Ao cair da noite, Maurice percebeu que havia errado o caminho. Errado o caminho? Uhum. E os lobos aqui? Isso. E ele estava perdido no meio da floresta. Deixa eu contar os lobos. 2, 3 e 9. Maurice percebeu que havia errado o caminho. Ele estava perdido no meio da floresta. Quando ele ouviu uivos de lobos, Philip derrubou Maurice no chão e partiu em disparada. Os lobos encurralaram Maurice diante de um enorme portão. Ele forçou Ele forçou a entrada e conseguiu entrar na propriedade. Maurice entrou no enorme castelo que ficava atrás dos portões. Castelo? Em seguida, ouviu alguns sussurros. É igual o castelo lá da minha casa, né? Em seguida, ouviu alguns sussurros.
Assustado, ele pegou... E tinha uma porta-rola e um castelo rosa, viu? Uhum. E o seu castelo era verde. Assustado, ele pegou um castelo... Uma espingarde, uma bruxa. É igual a bruxa. Frida. É assim a música da bruxa. Ela é má e teimosa. Tem um nariz. Ela mexe o caldeirão. Viu? Essa música é da bruxa. Mexe que mexe. Mexe. Assustado, ele pegou o castiçal para iluminar ao redor. Ao redor? Olô, disse o castiçal. Maurice mal podia acreditar no que via. Almer? O castelo estava povoado por objetos encantados que se moviam e falavam. O castiçal se chamava Lumière. Ele acomodou Maurice em uma confortável poltrona em frente de uma lareira. De repente, uma aterrorizante figura entrou na sala. Então, possa pelo mesmo notar, rosnou a fera. Ele não quis ofender, gaguejou Maurice, porque precisava apenas de um lugar para ficar. Vou lhe dar um lugar para ficar, disse Fera. Em seguida, ele prendeu Maurice na masmorra. Enquanto isso, na aldeia, Gaston foi até a casa de Bela. Sabia que eu fui aqui na tela, sabia? Aqui. Aqui. Enquanto isso, na aldeia, Gaston foi até a casa de Bela e disse à jovem que os sonhos dela estavam prestes a se retornar à realidade. Tá lá em cima. Ela? A minha casa tá lá em cima. Onde? Ali no meio. Ali no meio da Chuaçaba. Ali no meio. Ali no meio da minha casa. E do meio. Gaston foi até a casa de Bela e disse à jovem que os sonhos dela estavam prestes a se tornar realidade. Ele havia cuidado de todos os preparativos e os dois se casariam naquele mesmo dia. Eu sinto muito, Gaston, mas não mereço alguém como você, respondeu Bela, abrindo a porta para que ele saísse. Ao sair de casa da Bela, Gaston se desequilibrou e caiu em uma enorme poça de lama. Le Fou, um comparsa de Gaston, regia a banda do casamento. Ele interrompeu a apresentação para ajudar o amigo. Bela será minha esposa de um jeito ou de outro, gritou Gaston, furioso. Logo em seguida, Philippe surgiu galopando no jardim, bastante assustado. O que aconteceu? Perguntou Bela. Onde está papai? Você precisa me levar até ele. Então o cavalo a levou até o castelo de Fera. Bela vasculhou todo o castelo bravamente até encontrar o seu pai na masmorra. Ele tremia de frio e tossia. Antes que Maurice pudesse avisar a filha, Bela surgiu das sombras. Ele recusou a se libertar a Maurice. Por fim, quando Bela se ofereceu para tomar o lugar do pai, Fera concordou com uma condição. Você tem de prometer que ficará aqui para sempre, disse ele. Maurice voltou correndo para a aldeia e pediu ajuda para resgatar a filha das garras da horrível fera. Mas ninguém acreditou nele. Enquanto isso, Bela conheceu alguns dos empregados encantados do castelo, uma chaleira chamada Madame Samovar e seu filho Zip, e um relógio chamado Log. O Zip que? Zip? Você foi muito corajosa, disse Madame Samovar, referindo-se a como Bela havia salvado o pai. Bela se recusou a jantar com a fera. Em vez disso, ela esperou até bem tarde e então foi até a cozinha.
Para sua surpresa, os empregados tinham preparado um delicioso banquete para ela. Foi uma linda festa, em que todos comeram, cantaram e dançaram felizes. Após a ceia, Bela queria explorar o castelo. Fera havia proibido o acesso à ala oeste, mas Bela estava curiosa. Sabia que eu fui aqui cantando? Sabia da Bela Adormecida? Seria fera. O Log Lumière tentaram desencorajá-la de ir até a ala oeste, mas ela se livrou deles e subiu as escadas. É o Orlog. É o relógio. Bela entrou num cômodo escuro. Assim. Havia móveis e espelhos quebrados por todos os lados, como se alguém tivesse destruído tudo em um acesso de fúria. Então, viu uma rosa brilhando dentro de uma cúpula de vidro. Ela notou algumas pétalas caídas. Fascinada com a beleza da flor, Bela se aproximou da cúpula. Mas antes que Bela tocasse a rosa, Fera entrou na sala. Eu avisei que você nunca deveria vir aqui, gritou Fera. Sabe o que poderia ter acontecido? Saia! Bela voltou ao castelo para cuidar dos... Opa! Apavorada, Bela saiu correndo do castelo. Tempo prometido ou não, o certo é que não posso ficar nem mais um minuto aqui, disse ela. Ela montou em Filipe, que esperava do lado de fora, e entrou na floresta. Pouco tempo depois, eles foram cercados por lobos ferozes. De repente, Fera soltou das sombras e enfrentou os lobos até afugentá-los. Bela estava a salvo, mas Fera tinha se ferido. Bela voltou ao castelo para cuidar dos ferimentos de Fera. Se você não tivesse fugido, nada disso teria acontecido, reclamou ele. Se você não tivesse me assustado, eu não teria fugido, retrucou Bela. E então acrescentou, obrigada por salvar minha vida. De nada, respondeu Fera baixinho. Olha. Com o passar dos dias, Bela começou a perceber que Fera agia de modo diferente. Ele estava aprendendo a ser gentil e amável. Até mesmo os passarinhos sentiram a mudança dele, empoleirando-se em seus ombros e comendo alpiste em suas patas. Todos no castelo observavam Bela e a Fera. Parecia que os dois estavam começando a se preocupar um com o outro. Talvez, apenas talvez, o feitiço fosse quebrado e todos se tornariam humanos novamente. Eles estavam esperançosos. Certa noite, após um jantar refinado, Bela e a Fera dançaram juntos. Fera contemplava Bela. Ele passava se um dia teria coragem de dizer a ela que a amava. Fera sabia o quanto Bela sentia a falta do pai. Ele mostrou a ela um espelho mágico, revelando a imagem de Maurice. Ele estava perdido, tremendo de frio, desesperado à procura de Bela. Entristecido, Fera libertou Maurice de sua promessa e a deixou partir para procurar Maurice. Fera deu a Bela o espelho mágico para que ela se lembrasse dele. Restando apenas uma pedra na rosa mágica, qualquer esperança de quebrar o feitiço pareceria ter desaparecido para sempre. Bela correu para casa e encontrou Maurice. Para a surpresa de ambos, Zick também havia fugido, escondido na bolsa de Bela. Como você escapou daquele monstro? Perguntou Maurice. Ele mudou, papai, disse Bela, mas antes que pudesse explicar, ouviu alguém batendo na porta. Gaston havia subornado o dono de um hospício para declarar que Maurice estava louco. O pai de Bela seria internado na instituição, a menos que ela se casasse com Gaston. Quando os guardas afastaram Maurice, Gaston encurralou Bela. Posso esclarecer esse pequeno mal-entendido. Basta você se casar comigo, disse Gaston. Nunca,
louca, respondeu Bela. Para provar que seu pai não era louco, Bela mostrou às pessoas a imagem de Fera no espelho mágico, dizendo a todos que ele era seu amigo. Enciumado e enfurecido, Gaston agarrou o espelho e convocou os aldeões para ir com ele no castelo matar Fera. Após trancar Bela e Maurice em casa, Gaston liderou o bando de homens furiosos até o castelo. Bum! As portas tremeram quando o grupo tentou invadir o castelo. Após a partida de Bela e a Fera, não se importava mais por mais nada. Ele queria deixar os aldeões entrarem. Os empregados do castelo bolaram um plano. Quando a multidão entrou no castelo, os empregados estavam a postos. Eles lutaram até expulsar todos. Apenas Gaston não fugiu. Ao encontrar Fera, Gaston ergueu seu arco e, quando a flecha o atingiu, Fera cambaleou para trás, estilhaçou a janela e caiu no telhado do castelo. Gaston seguiu Fera até o telhado e ergueu uma clava. Antes que pudesse golpear a Fera, porém, Bela gritou de lá de baixo. Ela e Maurice haviam escapado e correram até o castelo. Assustado, Gaston parou. Fera também ouviu a voz de Bela e se encheu de esperança, e ele encontrou forças para se defender. Fera enfrentou Gaston, mas resolveu deixá-lo ir embora. Então subiu até o terraço onde Bela estava. De repente, Gaston surgiu sorrateiro e apunhalou Fera para as costas. Ele rugiu de dor e virou-se abruptamente, derrubando o oponente do telhado. Gaston caiu na escuridão e desapareceu para sempre. Caraca, eu tinha esquecido disso. Bela arrastou Fera até um lugar seguro e ajoelhou-se ao seu lado. Você voltou? Você voltou, sussurrou ele. Pelo menos eu a vi pela última vez. Por favor, não me deixe. Soluçou Bela. Eu amo você. Então a última pétala da rosa caiu. Uma névoa mágica começou a rodopiar ao redor de Fera, que flutuava cada vez mais brilhante. E Bela observava incrédulo a transformação de Fera. A magia... Fera. A magia se espalhou por todo o castelo, transformando também os empregados. O feitiço tinha sido quebrado. Bela, sou eu, disse o lindo príncipe. É você, lindo príncipe, respondeu Bela, fitando os olhos do amado. Mais tarde, os empregados observavam Bela e Fera dançando no salão. Eles vão viver felizes para sempre? Perguntou Zip. Claro que sim, querido, respondeu Madame Samovar. E eles viveram felizes para sempre. Fim. Muito bem.